Olá, sou Mariana Salomão, Master Coach de Alta Performance. Eu ajudo pessoas a alcançarem a alta performance para que elas possam viver o sucesso acima dos padrões normais. Você sabia que liderar é influenciar pessoas não é só sobre cargo ou sobre a posição que você ocupa, mas é sobre o seu poder de influência. E por isso a gente precisa falar sobre autoconhecimento. Não existe influência sem que você se conheça e conheça qual é o perfil das outras pessoas que você convive. Para isso, eu vim apresentar para vocês 4 perfis fundamentais que você precisa conhecer para saber qual é o seu perfil e qual é o perfil das pessoas que você mais vive junto. A gente é ensinado a vida inteira a falar com os outros do jeito que a gente gostaria que falasse com a gente. É o que a gente chama de regra de ouro. Mas a verdade é o que eu tenho aprendido com a minha experiência dentro da arte de influenciar pessoas é que a gente tem que falar com os outros do jeito que os outros gostariam que falasse com eles. É o que a gente chama da regra de platina e ela funciona muito melhor. Então por isso que eu vou ensinar para vocês quais são os 4 perfis e qual é a melhor maneira de você falar com cada um desses perfis, porque vai fazer total diferença nos seus resultados e no seu grande poder de influência e persuasão. Bom, os 4 perfis que eu defendo são baseados no modelo DISC, né? O modelo de William Marston. Então se você der uma pesquisada, você vai ver que ele é muito simples de ser aplicado, mas ele é maravilhoso e complexo, vai te ajudar bastante. E você vai conseguir entender de uma maneira bem tranquila. O primeiro perfil que eu queria que você entendesse é o dominante. O que tem um perfil dominante? Se você tem esse perfil, você é uma pessoa extremamente direta, clara, você é muito focado em resultados, mas quando a gente fala de lado financeiro ou de lado de processos, você questiona, mas você se acha muito dono da razão também. Então quais são os pontos de atenção para esse perfil? Os pontos de atenção são, primeiro, tem que aprender a ouvir mais. Às vezes pode demonstrar arrogância, pode parecer que você é o dono da verdade, e isso pode impactar um pouco o seu poder de influência. Um outro ponto é que você é extremamente rápido e ágil nos seus pensamentos, e talvez os outros perfis não tenham toda essa agilidade. Isso não quer dizer que os outros perfis são menos importantes ou menos competentes do que você, mas eles têm tempos diferentes, então é bom você prestar atenção no seu nível de tolerância. Faz sentido isso para você? Eu acho que sim, se você é um dominante. O próximo perfil que a gente tem é o perfil de influente. Quem são os influentes? Os influentes também são extremamente comunicativos, ágeis na comunicação e no pensamento, e o foco, diferente do dominante que tem muito foco na tarefa, os influentes têm muito foco em pessoas, em relacionamentos, principalmente no nível de relacionamento dele com os outros. São perfis que realmente estão sempre à frente, querem ser populares, querem poder também, querem agradar todo mundo. Então são os grandes comunicadores, normalmente são influentes. Quais os cuidados que o influente tem que ter? Às vezes, por querer fazer um monte de coisa, muita iniciativa e pouca acabativa, começa muitos projetos e não terminam. Então o que isso impacta no seu poder de influência é que pode demonstrar uma falta de confiança nas outras pessoas em você, porque promete muita coisa e não por má intenção, mas por coisas demais você acaba não cumprindo. Então muito cuidado com isso. O outro perfil é o que a gente chama do perfil de estabilidade, é o S do DISC. Quem são os estáveis? Os estáveis, assim como os influentes, eles têm muito foco em pessoas, não foco em tarefas. Só que a diferença entre o influente e o estável é que o influente, gostaria de saber, ele se preocupa com o relacionamento dele com os outros, enquanto os estáveis gostam de buscar a harmonia do grupo, gostam que todo mundo esteja bem, são extremamente justos, diplomáticos, são pessoas assim que normalmente não têm problema com ninguém. Quando eles olham no ponto de vista de negócio ou de dia a dia, eles prezam muito pela rotina, não gostam muito de mudança. E isso às vezes pode ser um ponto de atenção, porque o que a gente tem a certeza é que o mundo vai estar sempre mudando, principalmente se você estiver trabalhando com um influente e com um dominante, que mudam tudo o tempo todo. Então os estáveis têm um pouco mais de dificuldade de lidar com esses outros 2 perfis. Outra coisa muito importante é que o estável ele preza muito pela qualidade, pela precisão. Então ele cuida para que tudo saia nos mínimos detalhes. Então se você é um dominante ou influente, tenha sempre um estável perto de você, porque ele vai ajudar a balancear aí o seu perfil, principalmente em relação à qualidade dos processos. O último perfil que a gente fala é o perfil analítico. Se você é um líder analítico, você preza muito pela qualidade. E isso pode levar com que você tenha muito tempo para analisar algumas coisas. Tanto os estáveis como os analíticos, quando eles recebem alguma demanda, eles não dão resposta na hora. Eles gostam de pedir um tempo para analisar e pensar, porque lembra que eles estão buscando sempre a qualidade. Então, se você é um líder dominante, está lidando com o analítico ou o estável, entenda que esse tempo é necessário para o analítico e para o estável. Então, você precisa ter um pouco mais de tolerância. E o contrário também, se você é um cauteloso, dentro do DISC ou um líder analítico, você vai precisar entender que os dominantes e os influentes gostam de agilidade e de rapidez. E se você demorar demais,
você pode também demonstrar uma falta de confiança, eles não vão confiar no seu trabalho. Então, essas são as pequenas nuances que a gente tem que ter quando a gente fala de perfis. Viu como é importante você saber com quem você está falando e qual é o seu perfil principal? Eu espero que você goste desse texto, que você goste desse vídeo e que o artigo faça todo sentido para você e para o seu poder de influência. Um grande abraço e até o próximo nível.